Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Alexandre Pinheiro. Hoje é o 7º domingo do tempo da Páscoa, solenidade da Ascensão do Senhor, também o Dia das Mães, e a Igreja Católica nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 20. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, a festa da Ascensão do Senhor ao céu tem um contexto histórico e também um significado espiritual. Quando nós pensamos sobre o céu, que está contido na oração do Pai Nosso, nós nos perguntamos, e em inglês essa diferença é bem clara, né? A palavra sky e heaven, que significa o paraíso e o céu físico. Aqui, quando nós dizemos que Jesus ascendeu ao céu, nós não estamos falando do céu físico, não estamos dizendo que Jesus está no céu, mas que ele entrou numa outra dimensão espiritual, na qual, pela sua morte e ressurreição, tendo redimido a humanidade, agora ele está na presença de Deus, à direita de Deus Pai, com o qual ele tem comunhão e no qual ele nos insere também numa comunhão. E esse é o significado da festa da Ascensão, é o voo da águia. Jesus é a águia, é o próprio Deus que se esvazia da sua riqueza e se faz pobre, se faz ser humano, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado, para nos fazer também subir com ele rumo a Deus Pai, que está no paraíso, que está no céu, que está na vida eterna. E assim Jesus, ele opera essa obra de redenção que se completa com a sua ascensão e o envio do Espírito Santo. Santo Atanásio, um pensador do século IV, ele diz: Deus se faz homem para que o ser humano, para que o homem possa ascender rumo a Deus com Cristo. Não somos como que aves terrenas, como que galinhas, para ficarmos olhando para a terra com os nossos, embora não sejamos anjos, sejamos seres terrenos, o nosso lugar é o céu, então nós somos chamados a voar como as águias. Deus nos criou para estarmos em comunhão com Ele, e Ele nos criou através da sua palavra, que é o Verbo eterno. Tudo foi feito por Ele e para Ele. E o ser humano, tentado pela serpente, pecou, se afastou de Deus, e aí a luz foi influenciada pelas trevas. A nossa vida, ela foi corrompida pelo pecado, pela tentação do demônio, da serpente. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o Pai não se deixou vencer pelo nosso pecado, mas ele nos enviou o seu próprio Filho, pela força do Espírito Santo, que é concebido no seio da Virgem Maria, a mulher, a mãe, aquela que, pelo seu sim, Maria, desata o nó do não de Eva. Eva significa mãe de todos os seres vivos,
Maria é a nova Eva. Maria é a nova mãe de todos os seres vivos, porque através do seu sim ao plano de Deus, revelado a ela pelo arcanjo Gabriel, ela permite que pela força do Espírito Santo, ela que é virgem, sempre virgem, antes, durante e depois do parto, o Verbo se faz carne e habita entre nós. E Jesus vem ao mundo através de Maria. Ele é o Emanuel, o Deus que está conosco. Ele recebe esse nome, Yeshua, do seu pai adotivo, mas pai de fato, São José, que é o Salvador do Salvador, o protetor, o guardião da Virgem Maria e da Sagrada Família. E por 30 anos, Jesus lhes é submisso e Jesus assume o trabalho humano como carpinteiro, nos mostrando que o nosso trabalho é também o nosso voo de águia, é a nossa espiritualidade, que colocando um sentido sobrenatural no nosso trabalho, na nossa vocação, nós também estamos ascendendo rumo ao céu, atendendo à palavra de Deus que nos fala para buscar as coisas do alto e não viver de acordo com os valores aqui da terra. Afinal, diz Jesus, não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O apego ao dinheiro, diz Jesus, é a raiz de todos os males. Jesus então inicia sua vida pública através do seu batismo às margens do Rio Jordão e cheio do Espírito Santo, inicia sua pregação com autoridade para libertar a humanidade do pecado, da morte, de todo o mal. E a sua pregação, seus ensinamentos, o Sermão da Montanha, eles são acompanhados por milagres, por sinais. A transformação da água em vinho pela intercessão da Virgem é o seu primeiro milagre, mostrando que Nossa Senhora, nossa mãe, é a nossa intercessora. E a multiplicação dos pães, a cura dos paralíticos, os cegos que enxergam, os leprosos que são curados, os surdos que voltam a ouvir, os mudos que voltam a falar, os ressuscitados que voltam à vida. Jesus, ele vem para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Ele vem para curar, ele vem para salvar. E ele completa a obra da redenção na sua cruz. É ali que ele diz ao Pai: tudo está consumado, a ti, ó Pai, entrego o meu espírito. O Pai, na força do Espírito, envia o Filho Jesus. E agora Jesus, na força do Espírito, apresenta toda a humanidade redimida ao Pai. E depois de ter vencido a morte, depois de ter aparecido ressuscitado aos seus discípulos, depois de lhes ter encorajado, confirmado na fé, depois de 40 dias com os discípulos, Jesus os envia por todo o mundo para anunciar a boa nova do Evangelho a toda criatura. Ele sobe aos céus e sobe ao paraíso, sobe à direita do Pai e de forma misteriosa ele anuncia que ele está mais presente do que nunca com a sua igreja. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Em Cristo não há razão para termos medo. Ele está conosco. Ele é o Emanuel. E, sobretudo, ele nos deu a sua mãe como nossa mãe. E em Maria nós temos o refúgio. E na escola de Maria, que é uma escola de oração, uma escola de espiritualidade, a escola do Santo Rosário, nós aprendemos com ela o voo da águia, porque ela sempre nos aponta a Jesus, dizendo a cada um de nós: fazei tudo o que ele vos disser. Deus abençoe a todas as mães e a todas as famílias. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.